Hoje eu queria compartilhar uma mensagem que, sabe, eu creio que é mais um testemunho pessoal, é algo que o Senhor falou ao meu coração e é uma mensagem que eu não passei horas estudando. Eu tinha uma mensagem pronta para trazer aqui, mas por algum motivo o Senhor me tocou para trazer essa mensagem para vocês. Então eu peço que você esteja de coração aberto, sabe? Eu creio que muitas vezes nós nos acostumamos a essa liturgia. Quem aqui já é de igreja ou conhece a igreja há muito tempo? Levanta a mão. Quem aqui é novo nessa história de igreja? Só para eu ver. Vocês. Mas vocês são novos na vida também, né? Então também tem pouco tempo. Mas quem está mais tempo aí na caminhada, a gente acostuma, né? Já sabe como é que funciona. É o louvor, depois tem a oferta, depois tem a palavra. Mas eu quero te convidar a ser tocado pelo Espírito Santo com a mesma mensagem, mas de uma maneira diferente. O texto que eu vou ler hoje não é um texto super escondido nos evangelhos ali apócrifos, nos textos dos profetas menores, Naum, Ageu, uma baita revelação. É um texto que talvez você conheça já, mas eu creio que através desse texto o Senhor tem uma revelação personalizada e aplicável na sua vida. Sabe, eu creio que a palavra tem esse poder de se refazer na nossa história, nas nossas dores e necessidades. Então eu peço que você abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 7, lá no versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. Enquanto isso eu vou orar para que o Espírito Santo aqueça você aí no seu lugar. Que Deus... Você sabe que eu amo, glória a Deus. Você sabe que Diegão, eu prefiro o frio assim, sabia? Eu sou mais esse frio. Para quem não sabe, eu fiz um seminário num lugar que era muito frio. Então eu troco, Tati, eu troco o calor de 40 graus por um frio de menos 30. Na mesma hora, você não precisa nem pedir duas vezes. Mas para aqueles que não gostam, que o Espírito Santo te aqueça aí, meu irmão. Lucas 7, versículo 36. Quantos já abriram? Digam amém. Vou ler com você, diz o seguinte: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, bem saberia quem é esse tipo de mulher e quem está tocando nele, porque é uma mulher pecadora. Lá no versículo 48, Jesus, depois de uma reflexão que eu não quero entrar no momento pelo nosso tempo limitado, Jesus diz o seguinte, disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Versículo 49, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Sabe, a reflexão que eu quero trazer para você nessa noite é a respeito da maneira como nós olhamos a vida. No Evangelho, tão importante quanto aquilo que nós fazemos é o porquê nós fazemos. E tão importante quanto o porquê é a maneira como nós enxergamos as coisas ao nosso redor, porque elas definem o porquê nós fazemos as coisas. Então, você pode ser uma pessoa muito generosa. Nós tivemos um momento de dízimos e ofertas aqui. Você pode ser uma pessoa que dá milhares e milhares de reais aos pobres. Você pode ser uma pessoa que dá dízimos e ofertas de quantias assim invejáveis. Mas se no seu coração não houver piedade, não houver amor verdadeiro, não houver humildade, a palavra diz que diante do Senhor isso é como o sino, é como um barulho estridente que incomoda, que não faz sentido. Por quê? O porquê das coisas no reino de Deus é mais importante do que o que nós fazemos. É por isso que alguns capítulos antes, Jesus está diante dos discípulos numa montanha e com um mundo de gente no Sermão do Monte, e ele começa a dar vários direcionamentos. Ele fala até o seguinte: olha, não é só pecar através do adultério que é errado. Eu digo para vocês, porém, que aquele que cobiçar a mulher do outro em pensamento já pecou.
O que ele está querendo dizer para nós? Que no Evangelho do Reino de Deus, não é só aquilo que nós fazemos que nos torna pecadores, mas é aquilo que motiva a nossa ação. E a nossa ação é motivada pela maneira como nós vemos o mundo, pela maneira como você vê a Jesus, pela maneira como você vê a igreja, pela maneira como você vê um culto como esse. Talvez tenha vindo aqui esperando que esse culto seja a resposta das suas dores, dos seus anseios, das suas preocupações. Talvez tenha vindo aqui esperando que o pastor que vem aqui, que viesse aqui, seria a resposta para as suas necessidades, porque ele é um canal entre o céu e a terra. E aí chegou aqui, está esse jovem, pastor de jovens, se frustrou, porque não é o Lamartine, eu não sei de hebraico, eu não sei de... Mas a verdade é que o convite do Senhor para nós é ter um olhar mais simples a respeito da nossa vida. E diante disso, o Senhor, Ele mostra para nós nessa história 3 personagens que eu quero que você entenda aqui. O primeiro personagem são os fariseus daquele grupo. Então, para que você entenda, ali a história está dizendo que Jesus, ele estava começando a ficar famoso naquela região. Ele estava começando a operar cura. Se for olhar alguns versículos para trás, diz que ele curou o servo do centurião. Quem lembra dessa história? O centurião, ele estava com um servo adoecido em casa, e ele fala: Jesus, com apenas uma palavra você pode se curar o meu servo. E ele manda a palavra, o servo é curado. Jesus, um pouquinho antes, ressuscita uma mulher, um jovem que estava morto. Ele passa assim, saindo da cidade, no portão da cidade vem uma procissão com um caixão. Jesus, ele encontra com o caixão, o que ele faz? Levanta, meu jovem, viva. E ele ressuscita, e aquilo é extraordinário. Então Jesus, ele começou a ficar conhecido na região como um grande sábio, como um homem relevante naquela temporada. Diante disso, esse fariseu, vendo a figura de Jesus crescendo, ele fala: olha, Jesus, vem na minha casa jantar. E aqui eu quero que você entenda o contexto dos jantares daquela época. Porque para nós hoje, jantar é algo mais formal muitas vezes, é uma oportunidade de fazer negócio. Naquela época, jantar era um convite de intimidade, era um convite de acesso à sua casa. Não tem como a gente colocar a imagem, mas quando você estuda como era o formato dos jantares, os homens, as mulheres ficavam escorados, deitados no chão, sobre uma mesa. Então eles estavam ali como se fosse chamar alguém para jantar na sua casa, e você não senta na mesa, você senta no sofá, você faz um miojo e fica lá. É um negócio, é um acesso. Então aquele homem estava dando acesso para Jesus com uma segunda intenção, meu irmão. Porque a gente vê aqui que o fariseu, ao ver essa cena, ele começa a se condoer dentro de si. Ele começa a falar: meu, se ele soubesse o que essa mulher é, se ele soubesse a pecadora que ela é. Então, a primeira figura que esse texto nos mostra são os fariseus. E essa figura, esse personagem nos mostra uma maneira pela qual nós não devemos olhar a vida, que é através, diga comigo, do julgamento. Do julgamento. Fala de novo comigo: julgamento. O texto nos mostra que esse homem era um homem provavelmente importante, era um fariseu, ele era instruído na lei, ele tinha conexões, ele chamou um grande rabino para estar na sua casa, e aí ele mostra a visão desse homem. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa: Jesus, o Criador dos céus e da terra, entrou na casa daquele homem, e tudo que ele parava para pensar era sobre a estrutura religiosa e moral que ele aprendeu ao longo da vida dele. E que isso nos ensina que muitas vezes nós perdemos Jesus de vista, porque nós estamos acostumados com a ideia que nós criamos de quem Jesus deve ser. Sabe, eu cansei de ver jovens se desviando, como pastor de jovens se desviando, porque eles não entenderam que Jesus não é aquilo que eles esperavam que Jesus fosse. E aí eles começam a julgar o pastor, eles começam a julgar a igreja, eles começam a julgar o irmão, porque Jesus não é assim. Lucas, espera aí, Jesus não é assim. Quem disse? Você leu a Bíblia? Não li não. Mas eu sei que ele não é assim. Como é que você sabe? Então o convite de Jesus através desse texto para nós aqui é que nós possamos sair de um lugar de julgamento superficial, um julgamento frio, um julgamento imparcial, e que nós possamos ter um olhar um pouco mais profundo. Eu me lembro que em meados de vou chutar uma data aqui, mas
Não, foi antes, 2015, 2014. Nós, meu grupo de amigos, nós éramos jovens, menores de idade, e nós recebemos uma visita de um amigo que era trans. Ele era trans. É isso. Ele era trans. E o nome dele era João, e ele se sentia como Júlia. Ele vinha nos cultos muitas vezes de vestido e salto. E, cara, foi uma das primeiras vezes que nós vimos algo parecido com essa cena aqui. Onde ele, ao final dos cultos, nos abordava falando: Lucas, eu não consigo ir no culto. Por quê? Porque eu vejo os olhares das pessoas. Sabe, quantas pessoas não perderam Jesus de vista por conta de olhares de fariseus como esse? Eu vou provocar isso um pouco mais. Quantas vezes nós não fomos, como cristãos, esses fariseus que de maneira errada escolheram se tornar os porteiros do céu? Nós vemos num tempo, muitas vezes, que parece que o céu precisa de um monte de porteiro, né? Onde esse porteiro fica lá com uma lista, e aí quem se apresenta diante do Senhor, você olha para a roupa, você olha se tem tatuagem ou não, você olha o cabelo, você olha o brinco, você olha e você começa a olhar um monte de outras coisas. Qual é o partido político que você vota, e você começa, e no fundo nós não entendemos que Jesus é aquele que define quem vai ter acesso ou não à graça. E ele já definiu, meu irmão, é tudo aquele que confiar que Jesus morreu na cruz por amor dos pecadores. E nós precisamos permitir que a postura desse fariseu seja escandalosa para nós. O João, nosso amigo, não está mais hoje dentro da igreja, mas eu lembro até hoje da dor que ele vivia, porque as pessoas queriam... Qual que era a maior... Gente, olha que loucura. O jovem veio na igreja, passando as dificuldades que é viver aquilo que ele estava vivendo, dentro do contexto que ele estava vivendo, dentro de uma igreja. Os pais não aceitavam, os líderes não aceitavam, na escola era bullying. Aí ele chegava aqui, qual que é a maior preocupação das pessoas? Tem que cortar o cabelo, né, meu irmão? Que agora você está caminhando com Jesus, tem que cortar o cabelo. Você entende? Nós temos mais facilidade de se apegar àquilo que é superficial e moralista do que a essência do Evangelho. Mas nós não percebemos que os fariseus eram tão comprometidos com essa moral, tão comprometidos com essa estrutura que eles criaram, que esse compromisso com a moral crucificou aqueles a quem eles deveriam chamar de Senhor. Às vezes eu paro para pensar na história de Jesus e eu fico pensando: Deus, tenha misericórdia desses fariseus, porque em vista de defender o Evangelho, em vista de defender a moral cristã, eles mataram o próprio Cristo. Por isso, o primeiro olhar que nós precisamos aprender nessa história, e é um olhar que nós não devemos ter, é o olhar do julgamento. Para você que é cristão, que você não se torne um porteiro dos céus, que você não se torne aquele que define quem é ou não digno, porque a palavra já disse que a graça alcançou a todos. Como diz em Pedro, é da vontade de Deus que todos cheguem ao conhecimento da verdade, o rico, o pobre, o preto, o branco, o ocidental, o oriental, o hétero, o homossexual, que todos cheguem ao conhecimento da verdade, para que todos possam confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a vontade de Jesus Cristo. Sabe, isso pode ser óbvio, mas nós precisamos falar em dias como esse, porque quando você abre o seu Instagram, é uma chuva de julgamentos, é uma chuva, parece que o Instagram colocou uma forma do que é ser cristão, e se você não se encaixa, se tem um brinco um pouco mais para a esquerda, se você fala de um jeito mais assim ou mais assado, não é cristão, meu querido. Ser cristão é alguém que vive de maneira rendida a Cristo, ponto final. Enquanto eu falo isso para você, meu irmão, essa é uma mensagem para mim. Como eu disse, esse texto me tocou no meu coração, porque quantas vezes eu não esperava que aquele que pregava melhor, que orava melhor, que tinha mais conhecimento da Bíblia, fosse aquele que viraria o grande líder da igreja. E no fim, quem virou o líder da igreja é aquele que era mais apaixonado. Isso nos mostra o segundo olhar que nós temos aqui, a segunda maneira de se olhar a vida através desse texto aqui, que é o dessa mulher pecadora. Sabe, eu quero tentar te trazer um pouco para o contexto dessa mulher. A palavra, a NVI, se eu não me engano, a versão NVI da Bíblia, diz que ela era uma pecadora, entre aspas, e aí os historiadores e teólogos, eles chegam numa concordância de que provavelmente essa mulher, ela era uma prostituta.
Uma mulher que ganhava a vida vendendo o seu corpo, vendendo, enfim. Como os jovens dizem hoje, ela era do job. Isso não acrescenta em nada, né? Eu sei, peço perdão. Mas era uma mulher que ela vivia desse tipo de serviço. E aí eu quero que você entenda que ela ficou sabendo que um dia um certo homem, que até o morto fez viver, que até o romano, o centurião romano, recebeu graça por parte dele. Versículos antes a gente vê isso. Esse homem vai estar na casa de um lugar que eu consigo acessar. Eu vou lá agora. Sabe, eu fico às vezes pensando, a Bíblia não fala, mas muito provavelmente a fama de Jesus correu por aquela cidade. E o legal é que a fama não era sobre somente o tamanho dos milagres. Existiam muitos curandeiros naquela época, existiam muitos intelectuais. Não era só sobre a sabedoria de Jesus, porque existiam muitos rabinos, muitos homens sábios que sabiam gerir ali as escrituras. Mas eu creio que também a fama de Jesus, a fama que o precedia, era de que esse homem estendia graça aos que não eram enxergados. E por algum motivo aquela mulher decidiu que valia a pena se expor para receber um pouquinho mais daquela graça daquele Senhor. Na cultura judaica era muito normal, durante um jantar, pessoas ficarem em volta da casa, na janela vendo. Sabe quando você está no shopping e aí vai um famoso e senta numa mesa perto de você, fica todo mundo curiando assim, ó. Quem que é esse aí? É famoso, será? Nem sei, mas vamos tirar foto. Vai que é, eu não perco a oportunidade. Sabe essa reunião em volta de um momento que teoricamente era íntimo? Era assim que eram os almoços de homens poderosos, como esse fariseu, por exemplo. As pessoas se reuniam em volta da casa, ficavam vendo do que eles estavam falando, ficavam ali, e os fariseus sabiam disso. Então para eles aquilo lá era um palco, era uma oportunidade de trazer, e trazer prestígio. Olha quem vem na minha casa, este grande rabino, este grande curandeiro, este grande operador de milagres está na minha casa. E essa mulher, por algum motivo, ela sai da margem da sociedade e começa a caminhar em direção àquilo que seria o encontro que mudaria a vida dela. E a palavra diz que ela consegue passar e entrar bem próximo à mesa, aos pés de Jesus. E a palavra diz que ela não só chegou lá, mas ela começa a chorar aos pés de Jesus. A palavra diz que ela molha os pés de Jesus com as suas lágrimas. E aí, como se não fosse suficiente, ela pega os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus. Meu irmão, deixa eu explicar uma coisa. Sabe aquela a cultura oriental do Oriente Médio de cobrir o cabelo? Isso é porque para esse povo o cabelo é uma parte muito íntima de si. É uma parte muito exclusiva. Para os judeus, somente o marido da mulher pode ver o cabelo dela solto. Imagina o escândalo dessa cena. Uma mulher prostituta entrando na casa de um fariseu, um homem santo, um homem que protege a lei. Essa mulher entra, já não devia estar lá, mas ela entra, ela toma coragem. Afinal, quem sabe esse homem não tem compaixão de mim? E ela entra, e aí ela se expõe, ela interrompe aquele momento que não era para ela. Ela se ajoelha e começa a chorar, se quebrantar e molhar os pés de Jesus. E como se não fosse suficiente, ela tira o lenço dela e mostra algo que era para ser íntimo. Meu irmão, imagina os pensamentos das pessoas ao redor. Mas não se aguenta mesmo, né? Mas que mulher mais promíscua, mostrando o cabelo à torta direita. E sabe que muitas vezes nós olhamos para essa história e nos esquecemos que é assim que nós olhamos para os Joãos que sentam na igreja. É assim que nós olhamos para aquele famoso que se converteu e continua usando roupas promíscuas, e nós falamos, mas aí não se converteu de verdade. Sabe, meu irmão, aquela mulher não sabia de teologia, não. Aquela mulher não sabia dos textos da Torá. O que ela sabia é que diante dela estava o homem que tinha o potencial de transformar a vida dela. E o que esse olhar nos mostra é que muitas vezes nós não precisamos só de teologia para conhecer a Jesus. Muitas vezes nós não precisamos de status para conhecer a Jesus. Tudo que nós precisamos é de um coração contrito e de uma fome por quem Ele é. Aquela mulher, ela entra naquela sala, ela molha os pés do Senhor com as suas lágrimas, ela seca aqueles pés com seus cabelos, e na sequência, como se não fosse escandaloso o suficiente, ela pega um perfume caríssimo, comprado com dinheiro de prostituição,
em um vaso que a Bíblia fala que é um vaso de alabastro, é como se fosse um vaso de mármore. É uma pedra super preciosa, translúcida, com um frasco, com um conteúdo dentro que era caríssimo. Os historiadores dizem que aquele conteúdo talvez valesse a 1 ano de salário, mais ou menos. Era algo muito valioso. E ela, de maneira escandalosa, ela começa a ungir os pés de Jesus. Ela começa a ungir os pés dele, ela começa a honrar o Senhor. E sabe, meu querido, nós precisamos aprender com a postura dessa mulher, porque muitas vezes nós somos muito engessados nas nossas próprias convicções. Tudo que essa mulher fez, aos olhos dos homens, estava errado. Um perfume caro não era para ser jogado nos pés de um homem, muito mais, ainda mais se esse homem não fosse o seu marido. Essa mulher não devia estar lá, essa mulher não deveria mostrar o cabelo, essa mulher não deveria interromper, mas ainda assim ela fez. E daquela sala tinham 2 tipos de pessoas e o único que saiu com a salvação foi essa mulher. O que isso mostra para mim e para você, e o que me constrange, sabe, no fundo do meu coração, é que nós precisamos ser mais apaixonados pela pessoa de Jesus. Nós precisamos ser mais simples ao buscar ao Senhor. Sabe, essa mulher, ela passou não só pelos julgamentos externos dos fariseus, ela passou, Tati, pelos julgamentos da própria mente dela. Porque ela sabia que as pessoas iam julgar, meu irmão. Quantas vezes a gente não vem a um culto como esse, porque eu sei que se eu entrar naquela igreja, as pessoas vão me julgar. Eu sei que se eu entrar naquele salão, os olhos vão vir sobre mim. Eu sei que se eu voltar para o culto de jovens, as pessoas vão pensar, ela veio desviado. Talvez aquela mulher pensou, eu sei que se eu entrar por aquela porta, a primeira reação vai ser, lá vem a pecadora. Mas essa mulher, por algum motivo, ela supera o orgulho dela e fala, ela fala assim, olha, talvez as pessoas pensem isso, mas uma coisa eu sei, e eu vou ser simples assim, eu preciso desse Jesus. Eu preciso desse Jesus. E ela entra e ela se expõe. Meu querido, o convite do Senhor para você nessa noite é que você tenha coragem de se expor na presença dEle. Sabe, tudo que você precisa está diante do Senhor. E às vezes você vem nesse lugar, fica comedido na sua cadeira, fica aqui numa postura de alguém que está recebendo somente algo, mas não entende que diante de você está a oportunidade de transformar a sua casa, a sua vida, a sua história, o seu coração, o seu futuro, a sua posteridade. Os seus filhos podem ser transformados pela sua escolha de se render aos pés de Jesus. A minha família viveu essa história. Minha mãe foi uma mulher adotada por uma família de europeus. Minha avó é uma mulher que veio da Letônia. Minha mãe foi adotada por essa família, provavelmente para ser, naquela época de costume de adotar mulheres principalmente para serem servas na casa, para fazerem os serviços de casa. Mas por algum motivo a minha avó achou graça aos olhos da minha mãe e tratou-a como filha até o final da vida dela. Mas no meio desse caminho, minha avó, ela se rendeu aos pés de Jesus e imprimiu no coração da minha mãe o compromisso com o Evangelho. Meu querido, eu estou falando aqui de 2 gerações antes de mim. E a minha mãe cresceu sabendo que valia a pena se render aos pés de Jesus. E ela passou essa verdade no meu coração. E hoje estou aqui trabalhando numa igreja. Eu trabalho há 7 anos no tempo integral. Trabalho há 7 anos de tempo integral no ministério. Tudo porque um dia uma mulher que veio de um outro país decidiu se render à mensagem mais importante do universo. Sabe, eu quero que você pare para pensar um pouco nesse momento. Do porquê que você está aqui. Eu quero que você pare para pensar do que representa essa mensagem que eu estou falando. Porque você pode pegar esses ensinamentos e amoldá-los da maneira que seja conveniente para você, mas estou te falando que neste lugar está a presença daquele que criou o universo. Daquele que te chamou pelo nome antes da sua mãe imaginar e te conceber. E que a resposta do porquê você existe está nele. Já imaginou andar na vida sabendo que você nasceu por um propósito e para um propósito? Meu querido, é disso que eu estou falando. Mas nós precisamos mudar o nosso olhar e entender que a presença de Jesus não é algo mais banal. Para aquela mulher, Jesus não era só mais um participante daquele jantar. Não era só mais um homem inspirador. Para aquela mulher, Jesus era tudo. Tudo a ponto de aquilo que ela tinha de mais valor. Aquele perfume, aquele vaso caríssimo. A imagem
de si, o seu orgulho próprio, tudo valia a pena ser rendido aos pés do Senhor. O convite do Senhor para você nessa noite é que você tenha coragem de se render aos pés dele, deixar para trás o seu orgulho, você atropelar a sua culpa, você atropelar aquilo talvez que te custe. Às vezes nós não queremos o Evangelho, não queremos a Jesus, porque não entendemos que Ele é mais valioso que o dinheiro que você ganha na sua empresa, do que a herança dos seus pais. Jesus é mais valioso do que isso. Estava contando a história da minha mãe. Meus pais passaram situações muito difíceis financeiramente. Eu cresci em um berço muito abençoado. Meu pai e minha mãe furaram uma bolha que é difícil de furar, financeira, me colocaram numa ótima escola. Mas, vez após vez, eles foram perdendo tudo, e eu fui saindo de uma escola para outra escola, e eu passava desde o 9º até o 3º ano, fui indo de escola em escola, cada vez era mais próximo daquilo que meus pais podiam pagar. Isso era só a ponta do iceberg diante de tudo que eles estavam vivendo, perdemos casas, enfim. História triste é na TV Record, meio-dia. O que eu quero dizer para você é que, por muito tempo, a minha dor era Jesus e a minha herança. E a minha herança, Jesus? Todos os meus amigos que não são cristãos já ganharam carro com 18 anos. Todos os meus amigos, eles estão aí com uma bolada investida em dinheiro, porque o pai deixou ali um pé de meia. Todos os meus amigos têm isso e aquilo, e a minha herança. E o Senhor começou a ministrar no meu coração que a minha mãe deixou uma herança muito mais valiosa do que dinheiro para mim. A herança que ela deixou para mim é a herança de rendição aos pés de Jesus. E eu lembro que minha mãe, quando passou por um processo de uma enfermidade muito séria, onde muitas pessoas, elas morrem por conta dessa enfermidade, ela passou por um câncer. E, gente, naquele momento eu percebi que a herança que minha mãe deixou para mim era muito maior, porque quando aquilo que ela tinha de mais valioso estava sendo roubado dela por aquela doença, a minha mãe parecia que estava vivendo no mundo da lua, feliz da vida. Filho, vamos lá, vamos na igreja. Não, filho, sabe? E eu falei, uau, eu não preciso do dinheiro dos meus amigos. Eu recebi aquilo que é mais valioso. E o convite do Senhor para mim e para você nessa noite é que nós tenhamos um olhar como dessa mulher que sabe discernir o que é passageiro, o que é efêmero, o que é, sabe, mundano daquilo que é eterno, que é a vontade e a permissão do Senhor de estar na presença dele de maneira eterna. Amém? Mas por último nós temos a visão mais importante dessa história. Porque muitas pessoas entendem que nós não devemos ser fariseus. Muitos entendem isso, nós não devemos julgar o outro. Muitas pessoas entendem que diante do Senhor nós precisamos ser vulneráveis e apaixonados por Ele. Muitos têm fé para crer que Jesus é bom. Muitas pessoas têm fé para crer que Jesus ele pode transformar a minha e a sua vida, mas muitas pessoas não têm fé para crer que Ele nos ama. Sabe, eu tenho percebido ao longo desses anos, lidando com jovens, tanto mais novos de 15 anos até jovens de 30 e poucos anos, que um dos maiores desafios é nós crermos que Jesus nos perdoa. A graça de Jesus, ela é escandalosa, meu irmão. Para pensar, tem uma analogia que é muito interessante a respeito do que é graça. Imagina que um dia você está na sua casa, você mora numa casa de esquina, e um carro, ele atravessa o farol vermelho, com um motorista embriagado, e esse carro ele dá com tudo no seu muro. O muro cai, o seu filho quase é atingido, e você está lá na sua casa transtornado, com a imprudência desse motorista embriagado. Sabe o que seria justiça? Você ligar para a polícia e falar, olha, tem um homem aqui embriagado, ele bateu no meu muro, eu quero que ele se lasque, seja preso e ele pague por esse prejuízo. Isso é justiça sendo operada. Aquilo que era devido sendo recebido por aquele homem. Mas Jesus, ele nos leva a refletir sobre algo um pouco mais profundo, em primeiro lugar, que é a misericórdia, que é o que ele teve sobre mim e sobre você, que seria como se nós olhássemos para essa história e falássemos, olha meu amigo, você bateu no meu muro, mas fique em paz, segue a tua vida. Eu vou pagar o meu muro, não vou te denunciar, sabe? Vamos lá, fica tudo bem. Você quer uma água? Isso é misericórdia. É você perdoar uma ofensa gravíssima. Agora eu quero que você entenda o tamanho do escândalo que está na graça.
naquilo que Jesus fez por mim e por você. É como se nós virássemos para aquele homem que invadiu a nossa casa, embriagado, furou o farol vermelho, quase matou o nosso filho, e disséssemos: olha só, eu vou pagar o meu muro, mas eu vou pagar o conserto do seu carro. Olha só, eu vou te levar para casa, eu vou te dar um banho, eu vou te colocar para deitar, porque eu me importo com você. Não se preocupe, eu paguei tudo. Isso é graça. Para nós parece escandaloso, para nós parece até ridículo. Não, peraí, eu sou crente, mas não sou bobo. Quantos já ouviram essa frase? Imagina se Jesus pensasse assim, né? Peraí, eu sou bom, mas não sou bobo, né? Morrer na cruz tudo bem, mas para quem não gosta de mim. Mas sabe qual é a fala de Jesus na cruz? A fala de Estevão quando está sendo apedrejado por conta da pregação do Evangelho. Ele olha para as pessoas, assim como Jesus diz: Pai, perdoa-los, porque eles não sabem o que eles fazem. Isso é graça, isso é misericórdia do Senhor. E essa graça e essa misericórdia do Senhor são expressas e manifestas através do olhar de Jesus para aquela mulher. Sabe, você entendeu aqui o nível do escândalo que foi essa cena toda. Uma mulher promíscua, uma mulher que vivia da prostituição, invadindo um ambiente fechado. E Jesus olha para ela e fala: mulher, os seus pecados foram perdoados. Uau! Meu irmão, nós precisamos começar a entender a maneira de Jesus nos ver. Porque muitas vezes nós achamos que se nós nos apresentarmos diante dele de maneira certinha, se eu for lá e fazer um devocional todos os dias, se eu for lá e domingo vir na igreja, deixar aqui a minha contribuição no clube dos cristãos, a minha oferta, meu dízimo, se eu for lá e usar um certo tipo de roupa, se eu falar de um certo tipo de dialeto, aí sim o Senhor vai me aceitar. Mas eu quero dizer que nós hoje olhamos fariseus com uma conotação negativa, mas naquela época eles eram os grandes líderes religiosos. Meu irmão, o fariseu é aquele que protegia a lei, que conhecia a lei de cabo a rabo. A história para se tornar um fariseu era um processo longo, árduo, de alguém que tem compromisso com a palavra de Deus. Talvez os fariseus, de maneira análoga, seriam os grandes pastores das grandes igrejas atuais. E a palavra diz que Jesus entra naquela sala e aqueles homens nem sequer lavaram os pés de Jesus, mas aquela mulher não só lavou, mas lavou com as suas lágrimas, secou com seus cabelos e ungiu os pés de Jesus com um perfume caríssimo. Jesus não está interessado no o que você faz. Jesus está interessado no porquê você faz isso. O olhar de Jesus, ele vai além. E sabe, essa é uma boa notícia para mim e para você, porque muitas vezes nós não temos uma história bonita para contar. Nós não temos um testemunho linear de que eu cresci num lar cristão, e eu recebi a mensagem do Evangelho, e eu me rendi a isso, e eu fiz os cursos da escola dominical, e eu continuei na igreja, e cá estou eu aqui amando ao Senhor com a minha família, Margarida. Muitas vezes nossa história é marcada por desvios, nossa história é marcada por momentos onde nós desprezamos a Jesus e falamos: Jesus, eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero experimentar aquilo que eu quero fazer do meu jeito. E aí quando nós quebramos a cara, é que nós percebemos que, opa, peraí, não deu certo, acho que eu preciso de Jesus. E aos olhos humanos, seria escandaloso voltar diante de Jesus e falar: Jesus, eu me arrependi. Para os humanos é assim: agora é fácil, né, meu irmão? Agora que não deu certo, agora é fácil. Já viveu assim com alguém? Você avisou a pessoa, você instruiu ela tudo que é certo, você falou: não vai por esse caminho, vai por aquele caminho. E a pessoa vai, e a cabeça dura te chama até de ignorante, faz do jeito dela, quebra a cara e volta. Putz, dá uma força aí. Não está te falando, cabeçudo, avisei. Mas com o Senhor não é assim. De maneira graciosa, a palavra diz que Ele estende seus braços e nos aceita. Em Oséias vai dizer que com laços de amor Ele nos atrai para si. Sabe, eu quero que você olhe o olhar que Jesus tem para com essa mulher, porque esse mesmo olhar de Jesus para com essa mulher é o olhar que Ele tem para com você nessa noite. Eu não sei qual é a história da sua vida. Eu sinceramente não sei quais foram os caminhos que você trilhou até chegar nesse culto. Talvez para sentar nessa cadeira você passou por cima da culpa, passou por cima do sentimento de rejeição diante do Senhor, porque Lucas, você não sabe qual é a minha história, os pecados que eu cometi, os erros que eu fiz. Mas eu quero que você se lembre do olhar de Jesus.
O olhar de Jesus para aquela mulher foi um olhar de amor. E aquela mulher que era rejeitada por toda a sociedade. Aquela mulher que era excluída, que era tida como uma prostituta. Quem é essa? A prostituta. Nem preciso saber o nome dela. Jesus olha e fala: mulher, a tua fé te salvou. Você não precisa de uma história irrepreensível para ser salvo pelo Senhor. Você não precisa de uma história sem erros para ser salvo do Senhor. Você não precisa estar limpo e são para estar diante do Senhor, porque Ele diz que Ele não veio para os sãos, mas veio para aqueles que estão doentes, enfermos. O nosso Jesus não tem o ego ferido, Ele não tem medo de entrar na lama e se sujar para te salvar desse lamaçal. O olhar de Jesus é um olhar que é escandaloso aos olhos dos homens. É uma graça que ofende, é uma graça que constrange, é tão boa que é difícil de acreditar, mas é simples assim. Jesus morreu na cruz porque Ele te ama. Não é por aquilo que você fez, não é por aquilo que você deixou de fazer, não é pelos cultos que você veio na igreja, não é pelos quantos aleluias você deu no culto, mas é simplesmente porque naquele dia, naquela cruz, Ele estendeu as mãos e viu você no dia, que dia é hoje? 3. No dia 3 de julho disse: eu quero estender meu amor sobre você. Mas Jesus, o que eu fiz por isso? Nada, eu te amo, pronto, aceita que dói menos. Eu sinto o Senhor muitas vezes falando para mim: Lucas, aceita que dói menos, eu te amo. A minha oração é que nós possamos aprender com o olhar de Jesus, que nós podemos ser, sim, crer, nós podemos sim ter a fé de que Ele nos ama, de que a graça dEle é maior do que os nossos pecados. Eu amo o texto de Romanos 8, que diz que o amor do Senhor é maior do que a altura, a profundidade, do que os principados e potestades, é maior do que todo outro ser. Nada é capaz de nos afastar do amor de Jesus. Você precisa entender isso nessa noite. Eu demorei para entender isso. Posso ser sincero com você? Eu estou tentando ainda aprender isso. Porque muitas vezes eu não segui a cartilha ao longo da minha semana, eu tenho que subir nesse palco, eu tenho que falar, eu tenho que passar a impressão de que eu sou um homem que não tem erros. Meu amigo, se você soubesse dos meus erros, talvez você nunca voltaria aqui para me assistir falar. Só eu sei o que se passa no meu coração, só eu sei dos meus pensamentos, só eu sei dos meus erros do passado, só eu sei dos meus sonhos e desejos humanos, carnais, vaidosos, mas também só eu sei como minha vida foi transformada quando Jesus entrou nela, só eu sei as trevas que eram o dia que a luz dele brilhou sobre mim, só eu sei a transformação que houve no meu coração o dia que eu vi que Ele me ama e eu creio nisso. Sabe, eu não sei qual é a sua história, mas eu sei que na minha história, quando Jesus entrou, tudo foi transformado. Por isso eu quero te pedir para você fechar seus olhos essa noite. E eu quero pedir para que você, de maneira muito simples, sabe, meu irmão, não tem uma palavra certa que desbloqueie o coração de Jesus. Não tem um jeito certo, mas que você se permita agora, nesse momento, ser tocado pelo Espírito de Deus. Que este olhar de Jesus que estava sobre aquela mulher possa agora repousar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Esse olhar sem condenação, esse olhar que não te chama pelos rótulos que a vida impôs sobre você, esse olhar que te chama pelo nome, o nome que Ele deu sobre você. Esse olhar terno, esse olhar doce, dizendo: eu amo você. Meu querido, eu quero terminar essa mensagem de maneira muito objetiva. Que você saia daqui crendo que Jesus te ama. E Ele não só falou deste amor, mas como Romanos diz, quando você ainda era inimigo de Jesus, Ele desceu aqui na terra, Ele se colocou num ventre de uma virgem, Ele cresceu, Ele usou fralda, sabe, Ele aprendeu a andar, Ele se humilhou, Ele morreu numa cruz, Ele foi humilhado, foi açoitado, com uma prova de amor pela sua vida. Tudo porque Ele queria que houvesse comunhão entre você e Ele. Tudo que nós precisamos diante dessa mensagem tão escandalosa, tão incompreensível à nossa mente humana, é que nós tenhamos uma resposta como a dessa viúva. Dizer: Senhor Jesus, eu vejo que o Senhor é a resposta de tudo aquilo que eu tenho perguntado. Quero que você comece a avaliar a sua vida no seu lugar. Talvez de alguma maneira você se enxergue como esta mulher indigno.
Talvez, como esta mulher, você se sinta afastado de Jesus, distante. Ele está lá numa cúpula, com homens importantes. Quem sou eu? Mas o meu convite para você, através do Espírito de Deus, é que você vença esse obstáculo da culpa. Você vença essas mentiras do seu coração e você se prostre aos pés do Senhor. Que no seu coração agora você comece a se render a Ele, dizendo: Senhor Jesus, eu não quero fazer conta de pecado, eu não quero pôr na balança erros e acertos, eu simplesmente reconheço que eu preciso do Senhor. Eu quero orar por essas mãos levantadas, por esses corações, te agradecendo porque somente o Senhor sabe os pensamentos que o Senhor tem a respeito de cada um deles. E eu clamo para que sobre este salão a sua graça nos invada e nos envolva, Senhor Deus. Pai, eu quero pedir para que esse amor escandaloso, esse amor verdadeiro como de nenhum outro homem, possa entrar nesses corações e revelando que nós somos amados por Ti, Jesus. Nós pedimos perdão pelo olhar altivo de fariseu muitas vezes, Pai, mas nós nesse momento nos rendemos aos Seus pés, reconhecendo que no Senhor está tudo que nós precisamos. Eu quero declarar sobre estes meus irmãos a Tua palavra que diz que eu estou bem certo que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Espírito Santo, derrama sobre nós o amor de Jesus Cristo, revela sobre nós, como diz em Romanos 8,15, que nós somos adotados, Senhor Jesus. Sabe, muitas vezes nós precisamos tomar uma atitude prática diante do amor do Senhor sobre nós. Aquela mulher não fez contas da reputação dela, ela não fez contas do valor daquele perfume. Tudo que ela sabia é que ela precisava de Jesus. E era tamanha a fome e a sede dela por Jesus, que ela rompeu todas as barreiras, se prostrou aos pés dele. E a palavra diz que naquele dia a salvação encontrou a família dela. Eu não sei qual foi o futuro daquela mulher, mas com certeza a família dela no futuro seria transformada por aquele gesto, por aquela postura, por aquela entrega. E nessa noite você tem a oportunidade de fazer a mesma entrega diante do Senhor. Sabe, e não é um convite para você entrar num clube de cristãos, não é um convite para você ser membro da IA Church, é um convite para você, assim como aquela mulher, reconhecer que diante de você está a oportunidade de viver aos pés do homem mais importante da sua vida, Jesus Cristo. Eu preciso terminar esse culto fazendo esse convite. Se alguém nesta noite quer fazer uma oração de entrega a Jesus, mas não uma entrega de boca, meu irmão, não é uma entrega somente de emoção, mas é uma convicção de que somente nele existe segurança, e quer se entregar a Ele de uma vez por todas, levante sua mão que eu quero orar com você, aonde você estiver. Glória a Deus pela sua vida. Se você quer fazer essa oração se entregando para Jesus, eu quero pedir mais do que isso, que você venha aqui na frente, que eu quero orar com você, eu quero impor as mãos sobre você, eu quero junto com você fazer essa oração que um dia eu fiz. Não tenha vergonha, você pode vir aqui, eu fiz isso um dia. Glória a Deus. Será que nós vamos dar um salve de palmas para Jesus, para essa vida? Estenda suas mãos sobre essa nossa irmã. Jesus, eu agradeço, Pai. Eu agradeço por essa nossa irmã que veio aqui, Jesus. Tudo vale a pena só por isso, Jesus. Nós não estamos aqui para encher igrejas, nós não estamos aqui, Senhor Deus, para marcar o nosso nome na história. Nós estamos aqui por essa decisão dessa nossa irmã. Eu quero agora pedir para que nesse momento o Seu Espírito entre na vida dela, Senhor Deus, e a encha do entendimento de que ela é amada pelo Senhor. Muito obrigado, Pai, porque essa mensagem não é como a de qualquer outra religião, mas é sobre um relacionamento com um Cristo que a chamou pelo nome, um Cristo que não olha os defeitos dela, Senhor Deus. Muito obrigado que durante toda a mensagem o Senhor já estava chamando ela para si, o Senhor já estava quebrando as barreiras, o Senhor já estava preparando o caminho. E muito obrigado porque neste momento a semente do Evangelho caiu em solo fértil.
E agora eu peço, Pai, para que essa semente frutifique. Ora comigo, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu não sei muitas coisas sobre o Senhor, mas uma coisa eu sei: eu quero que o Senhor tome as decisões. Eu quero que o Senhor me conduza e diga assim: me perdoa, Jesus, pelos meus erros. Tudo que eu quero nesse momento é ser como o Senhor. Jesus, eu te agradeço, Pai, por ter me encontrado nessa noite. E eu oro agora, Pai, abençoando os caminhos dessa minha irmã, que eu nem conheço o nome, mas Deus, como eu fico contente dessa decisão, Pai. Minha família não seria a mesma sem o Senhor, Jesus. Meu trabalho não seria o mesmo sem o Senhor. Eu sei que toda a existência, qual é o seu nome? Toda a existência da Maria foi transformada nesse momento, porque o Evangelho entrou, porque Jesus entrou no coração dela. E eu só peço, Senhor, que o Senhor se revele a ela, Pai. E eu oro para que as lacunas do coração, os desejos da alma mais profundos possam ser agora preenchidos pela sua presença, em nome de Jesus. Glória a Deus. Será que você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor? É para isso que Jesus morreu na cruz, meu irmão. Para que mais pessoas pudessem experimentar desse amor, da verdade do Evangelho. E a minha oração é que ao longo dessa semana essa palavra possa continuar tocando no seu coração. Que você, num próximo culto, uma próxima quinta, um próximo domingo, não somente venha ao culto, mas que você venha porque você entende que através do culto você pode ver a Jesus. E quando nós vemos a Jesus, nós já temos tudo que nós precisamos. Amém? Eu espero que o Senhor possa frutificar essa semente que está no seu coração. E eu não sei qual que é a liturgia, se a gente tem um aviso, senão eu vou orar por vocês, liberar vocês. Feche seus olhos, eu quero orar por você mais uma vez. Senhor Jesus, eu clamo para que essa semente possa frutificar, Senhor Deus. Só o Senhor sabe o que cada um dos meus irmãos precisam. Só o Senhor sabe quais são os desejos do coração. E a minha oração é que essa mensagem possa ganhar forma de maneira prática na realidade deles, no trabalho, no casamento, nos relacionamentos, nos estudos. Senhor Deus, seja lá qual for a área, que o olhar deles nessa noite possa ser transformado, que eles possam te ver como alguém que pode transformar toda a existência deles nessa terra. Abençoa o resto da semana deles, que eles possam estar debaixo da sua presença. Nós terminamos orando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para todos sempre. Amém, amém.